Olá, seja bem-vindo. Vamos agora dar início ao nosso curso de Psicoteologia propriamente dito, com o módulo 2, que tem por título Introdução à Psicoteologia. O objetivo específico de todas as disciplinas deste módulo é conhecer conceitos gerais e históricos da psicoteologia. O módulo 2, Introdução à Psicoteologia, procura em primeiro lugar fazer uma apresentação geral à psicoteologia. O que é a psicoteologia, o que ela se propõe a estudar e onde atuar. Também procura mostrar a psicologia e a teologia como saberes diferentes, mas saberes, ambos buscam o bem-estar geral do ser humano. O conteúdo programático deste módulo apresenta as seguintes disciplinas. Em primeiro lugar, Fundamentos de Psicoteologia, que é o que nós estaremos abordando agora. Depois, na aula seguinte, Ciência e Religião, Introdução à Teologia, Introdução à Psicologia, Psicoteologia como sendo o reencontro da psicologia com a teologia e uma palestra adicional que tem por título chamado Para Servir. A primeira disciplina deste módulo tem por título Fundamentos de Psicoteologia. O que é psicoteologia? Primeiramente, vamos fazer uma leitura de um texto bíblico que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. O texto bíblico diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Observe bem esse texto que o apóstolo Paulo começa primeiramente com uma exaltação a Deus, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a seguir ele acrescenta: Pai das misericórdias. A palavra misericórdia vem do latim miserere cardia, que quer dizer ter o coração dedicado a, ter o coração voltado a. Em outras palavras, Deus Pai, ele é misericordioso, ele tem o seu coração voltado a nós, de tal maneira que ele está aqui para nos consolar. Então ele é chamado de Deus de toda consolação. Mas o apóstolo Paulo acrescenta: ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com as mesmas consolações que recebemos de Deus, possamos nós consolar os que estão passando por tribulações. Em outras palavras, é importante que todo psicoteólogo tenha em mente que ele é uma pessoa que estará trabalhando em prol de outras pessoas, mesmo que porventura o seu trabalho seja pago. Ainda assim, o psicoteólogo tem que ter em mente que o seu trabalho é um ministério, e um ministério de servir as outras pessoas. Vamos agora fazer uma apresentação do conceito de psicoteologia e também de uma ciência irmã chamada neuroteologia. Quando nós falamos em psicologia, a palavra psicologia vem do grego psiké. A primeira letra da palavra psiké é a letra psi, representada em cor azul. Essa letra é traduzida em português por PS, mas entenda, não são duas letras PS, é a letra psi. E literalmente, a palavra psiké em grego significa alma, vida, sopro da vida, expiração. Essa palavra também pode ser usada para designar ser vivo, pessoa, para designar mente, entendimento, conhecimento, para designar ainda consciência e, por fim, para designar sentimento, inclinação, caráter. Tenha em mente que todas essas palavras são usadas aqui como sinônimos de maneira direta ou indireta. O uso de diferentes palavras serve apenas para especificar diferentes áreas de atuação ou diferentes manifestações daquilo que nós chamamos psiké.
A esse prefixo psique, nós acrescentamos o sufixo ologia em grego, que significa estudo de, tratado a respeito de alguma coisa, ensino ou doutrina sobre uma área de conhecimento qualquer. Essa palavra ologia também significa palavra propriamente dita, conversação, significa ainda razão, argumento, explicação, também significa decisão, resolução e significa ainda notícia. Todas essas palavras também devem ser vistas como sinônimos. Esse termo ologia, ele é bastante comum na língua portuguesa com o sufixo logia, que é usado para designar qualquer ciência, como psicologia, teologia, biologia e assim por diante. Quando nós juntamos o sufixo psique, o prefixo psique e o sufixo ologia, nós temos a palavra psicologia. Psicologia é a ciência que estuda o homem como ser biopsicossocial, porque o homem é um ser biológico, mas mais do que um simples ser biológico, o homem também é um ser psicológico e é um ser social. Então, a junção disso tudo, do biológico, psicológico e social, forma aquilo que nós chamamos personalidade humana. Persona significa aquilo que a pessoa aparenta ser. Então, personalidade é aquilo que a pessoa aparenta ser. Só que quando nós falamos em personalidade, nós estamos querendo dizer que existem 5 componentes diferentes que formam a personalidade humana. No momento, só interessa para nós mencionarmos quais são esses 5 componentes, porque eles serão estudados em momento oportuno, cada um deles com detalhes. Então, o primeiro desses 5 componentes é o que nós chamamos de instintos, também conhecidos por impulsos, por pulsões, por reações fisiológicas comportamentais, por padrões fixos de ação. Depois vem os humores. Aqui especificamente estamos falando das emoções e dos sentimentos. Em terceiro lugar vem os sentidos e as percepções, através dos quais nós recebemos as informações do meio ambiente onde nós vivemos. Em quarto lugar, as cognições e intelecto, que abrange os vários processos mentais, são dezenas, talvez centenas de processos mentais, que nós também estaremos abordando em outro momento. E em quinto lugar vem a vontade ou volição, que abrange ações, reações, hábitos, motivações, etc. Ou seja, tudo aquilo que impulsiona o homem a uma ação. Quando nós falamos em ação, nós estamos falando nos comportamentos resultantes da personalidade humana. Alguns comportamentos são facilmente visíveis por um observador externo, então são chamados de comportamentos explícitos. Outros comportamentos resultantes da personalidade humana não são tão visíveis exteriormente, então são chamados de comportamentos resultantes implícitos. Mas quer sejam comportamentos explícitos ou implícitos, todos eles são manifestações da personalidade humana. Por outro lado, a palavra teologia vem do grego theos. Tente colocar a ponta da língua entre os dentes e pronunciar theos. Vai sair um T levemente aspirado, quase aspirado não, levemente sibilante, quase que como se fosse um S. E observe que a primeira letra da palavra theos é a letra θ. Essa letra é traduzida em português por TH. Mais uma vez, lembre-se que não são duas letras T e H, é a letra TH, de θ. A palavra theos significa Deus, quando se refere ao Deus que nós cremos. Também pode ser usada para designar um Deus qualquer. Lembre-se que nós estamos falando da língua grega, e os gregos eles eram politeístas, criam em vários deuses diferentes, tanto deuses masculinos como deusas, então a palavra também pode ser usada no feminino, e a palavra pode ser usada para designar uma divindade qualquer.
mesmo que não seja uma divindade masculina ou uma divindade feminina. O que interessa para nós no momento é saber que a palavra Deus significa literalmente poder, poderoso. Ou seja, Deus não tem poder, Deus é poder, Deus é poderoso. Deus manifesta o seu poder o tempo todo. Então, Deus significa poder. Ao prefixo Theos, nós colocamos o sufixo ologia, que já abordamos anteriormente, então nós temos a palavra teologia. Teologia é a ciência ou área do conhecimento que estuda as revelações de Deus, quando nós nos referimos ao Deus que nós cremos, ou a um Deus qualquer, quando estamos abordando sobre uma outra religião qualquer. Observe bem, estuda as revelações de Deus, porque Deus não pode ser conhecido pelas ciências naturais, nem tampouco pelo método científico de pesquisa. Deus só pode ser conhecido porque ele se revela. Se ele não se revelar aos homens, de maneira nenhuma os homens poderão conhecer a Deus. Agora, o que interessa é que Deus se revela aos homens. E o homem vai responder a essa revelação de Deus através das suas práticas religiosas. Ou seja, religião é uma forma de manifestação de um grupo social em relação a Deus ou às suas divindades quaisquer. Em outras palavras, a religião é um fenômeno social. A religião é uma criação humana. Deus não é criação humana. Deus se revela. A revelação de Deus depende de Deus, mas a religião é uma criação humana e depende essencialmente do ambiente sociocultural onde o indivíduo vive.